Deixa eu te perguntar uma coisa bem simples e responde com honestidade. Quantas vezes você já teve uma boa ideia e matou ela antes mesmo de tentar? Não porque era impossível, mas porque você começou a listar tudo o que poderia dar errado. Não é o momento, é arriscado demais, o Brasil é complicado, melhor pensar melhor. E quando você percebe, a vida passou e você continuou exatamente no mesmo lugar. Esse vídeo não é sobre pensamento positivo, nem sobre frases bonitas. É sobre um vício mental silencioso que faz pessoas inteligentes, capazes e cheias de potencial viverem uma vida pequena. Um jeito de pensar que se disfarça de prudência, mas que na prática só produz medo, paralisia e fracasso. Se você tem a sensação de que está sempre analisando, sempre ponderando, sempre se preparando, mas nunca executando, fica comigo até o final. Porque talvez o problema não seja falta de oportunidade. Talvez seja excesso de medo, disfarçado de bom senso. Pronto. Agora você já levantou todos os problemas possíveis. Já pensou em tudo que pode dar errado. Já antecipou cada dificuldade, cada obstáculo, cada risco imaginável. E o resultado disso tudo é exatamente o mesmo de sempre. Você está parado, imóvel, travado. Convencido de que está sendo prudente, quando na verdade só está com medo. E hoje a conversa é justamente sobre isso, sobre fracasso. Não como algo que acontece com a gente, mas como algo que muitas vezes a gente escolhe, de forma inconsciente, por causa de um vício mental. Se você é brasileiro, esse tema não é estranho. A gente não pode ignorar o contexto cultural onde cresce. Assim como existem doenças que se espalham por uma população inteira, também existem formas de perceber a realidade que se tornam epidêmicas, maneiras doentias de se relacionar com o mundo, jeitos específicos de sentir medo da vida. E no Brasil existe um fenômeno claro, silencioso e muito poderoso: o culto ao fracasso. Ninguém diz isso em voz alta, ninguém sai por aí defendendo o fracasso. Pelo contrário, todo mundo diz que quer dar certo. Mas existe um modo de pensar, uma postura mental, um jeito de se instalar na realidade que empurra a maioria das pessoas exatamente para onde elas dizem que não querem ir. O fracasso aqui não vem como desejo, ele vem como consequência. E qual é esse vício mental? É algo que se disfarça muito bem. Ele se veste de prudência, de bom senso, de responsabilidade. Parece maturidade, mas não é. O vício é levantar problemas antes mesmo de descobrir a própria força. Aqui, tudo começa com um mas. Quero cursar medicina, mas é muito difícil, mas é caro, mas você não vai aguentar. Vou empreender, mas o Brasil é complicado, mas os impostos, mas a concorrência. Vou mudar algo na minha vida, mas agora não é o momento, mas você não está pronto, mas pensa bem. As pessoas adoram essa pose, a pose do prudente, do ponderado, do realista. Mas deixa eu te falar algo direto, sem rodeio. Quem sai caçando problema antes mesmo de testar a própria potência não é prudente, é cagão. É alguém que quer a vida sem o risco da vida. É alguém que quer vencer sem entrar no jogo. Fazer listas infinitas de dificuldades antes de agir é uma forma elegante de fugir. É preguiça mental disfarçada de inteligência. É mesquinheza psíquica, porque no fundo o sujeito não está preocupado com o problema. Ele está tentando justificar o próprio medo. No Brasil, amontoar empecilhos virou virtude. Por isso eu digo, sem brincadeira, para muita gente, fazer plano demais é a melhor maneira de nunca fazer nada. O brasileiro, quando começa a analisar tudo, considera todos os problemas reais e imaginários, todas as ameaças possíveis, todas as próprias fraquezas. E pronto, paralisa. Conclui que é melhor buscar uma segurança mínima do que arriscar qualquer potência maior. E aí entra o sonho do concursinho. Não porque concurso seja errado, não é isso, mas porque, em muitos casos, ele vira um anestésico do medo, um paliativo psicológico, um esconderijo socialmente aceito para quem tem pavor de dar certo. Sim, brasileiro tem medo de dar certo na vida. Medo de crescer, medo de se destacar, medo de incomodar, medo de ser visto, medo de ser criticado, medo de assumir responsabilidades maiores. E deixa eu ser muito claro, não há nada de errado em ganhar dinheiro, não há nada de errado em ser bem-sucedido, não há nada de errado em ficar mais forte, mais bonito, mais competente, mais respeitado. No dia em que isso acontecer, o mundo não vai acabar.
Você não vai virar uma pessoa pior automaticamente. Nada de trágico acontece. O problema não é dar certo. O problema é o medo que as pessoas têm disso. Então elas apostam na dificuldade, apostam no não vai dar, apostam no pior cenário. E ao fazer isso, dão 20 passos para trás antes mesmo de tentar dar um para frente. Escolhem a previsibilidade, a estabilidade, a segurança e pagam com a própria vitalidade. Aqui entra uma verdade dura da vida. A segurança nunca é a resposta. Sempre que você puder escolher entre segurança e força, escolha a força. A força vence a estabilidade. A força vence a previsibilidade. A força vence o medo. A segurança é um muro. E muro existe porque alguém é mais forte que você. Toda cidade que construiu muros acabou invadida. Toda vida construída em torno do medo termina sufocada. O medo não protege, ele enfraquece. A lógica da vida é simples. Quem aposta na força, cresce. Quem aposta na segurança, se encolhe. E existe um medo específico que destrói mais vidas do que qualquer outro. O medo de desagradar. Medo da opinião alheia, medo de comentários, medo de críticas, medo de gente irrelevante. Hoje muita gente quer empreender, criar algo, se expressar, mas trava por causa de comentários anônimos, perfis sem rosto, pessoas que você nunca convidaria para jantar, mas que conseguem paralisar sua vida inteira. Se a opinião de alguém irrelevante te dá calafrios, você já está derrotado antes de começar. Não dá para fazer algo relevante no mundo e agradar todo mundo. Ou você faz, ou você agrada. Escolha. Outro medo clássico, o medo de desagradar pai e mãe. Existe dentro de todo adulto um pai e uma mãe imaginários, sempre julgando, sempre cobrando. Honrar pai e mãe é uma coisa, viver paralisado por eles é outra completamente diferente. Você honra seus pais vivendo uma vida digna, não sendo um adulto infantilizado que nunca assume risco. Então, o que fazer? Recolher força. Essa é a virada. Força real, força concreta. Não discurso, não intenção. Força de verdade. Força física, sem no corpo. Um corpo mais forte sustenta uma mente mais forte. Disciplina corporal organiza a psique. Um corpo treinado aguenta mais pressão emocional. Força profissional. Ficar melhor no que você já faz. Parar de reclamar e começar a executar. Ganhar competência real. Força mental. Parar de colecionar opiniões e começar a acumular comos. Como faço isso? Como executo aquilo? Como melhoro aqui? Porque quem sabe fazer, faz. E quem faz, perde o medo. O medo domina quem vive de intenção. A ação dissolve o medo, sempre. Existe um ditado francês brutal, mas verdadeiro. Você muda a cabeça de uma pessoa mudando o lugar onde ela está. Se você vive cercado de gente que só levanta problema, só prevê desastre e só desestimula, você não vai sair do lugar. Não porque eles são maus, mas porque são fracos. E fraqueza é contagiosa. A força também é. Escolha melhor seus ambientes, suas conversas, seu silêncio. A verdade não é aquilo que te faz sentir bem. A verdade é aquilo que você reconhece por dentro e diz: é isso. Dói, mas é isso. Chavões motivacionais não sustentam ninguém na vida real. O que sustenta é execução, repetição, esforço, consistência. Querer não basta. Querer é frágil. Fazer cria densidade. Fazer constrói identidade. Quando você faz, não é o mundo que te define, é você que se inscreve nele. No fim das contas, vencer na vida não é nunca cair, é não viver à margem, é poder olhar para trás e dizer: fui eu que fiz, fui eu que tentei, fui eu que executei. Não foi o medo, não foi a opinião alheia, não foi a prudência covarde. Fui eu. Essa é a saída do culto ao fracasso. E ela não passa pela segurança, passa pela força. Se você captou essa mensagem, então entendeu o essencial. O fracasso quase nunca vem da falta de capacidade. Ele nasce do medo, disfarçado de prudência. A vida não anda para quem só levanta problemas. Ela anda para quem reúne força, age e sustenta o próprio caminho. Se esse vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal, deixe seu like e escreva nos comentários. Em que área da sua vida você precisa parar de levantar problemas e começar a agir? E compartilhe esse vídeo com alguém que vive travado, cheio de medo e de desculpas. Às vezes, ouvir a verdade certa muda tudo.